E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Vitor e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre como iniciar com o Java 2023. Então esse vídeo é para você que caiu de paraquedas na programação, ou para você que quer aprender uma linguagem diferente, ou para você que quer aprofundar os seus estudos em Java e não sabe por onde começar. Esse vídeo é para você que quer estudar ou se aprofundar na linguagem Java em 2023. Eu já quero te pedir uma coisa, de deixar o seu like nesse vídeo e acompanhar esse vídeo até o final, porque eu prometo te dar um conteúdo muito rico sobre o que você pode estudar, como você deve estudar e por onde você deve ir. Porque eu acredito que a parte mais importante do processo de aprendizado está no direcionamento. Eu prometo te direcionar, ou seja, você vai terminar esse vídeo com o direcionamento de onde você vai e o que você vai estudar. Beleza? Sem mais delongas, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa aprender sobre a linguagem Java são os fundamentos dela. Ou seja, como ela funciona, como que a gente utiliza ela, como que a gente codifica ela, qual é a sua sintaxe, qual é o seu core, como que a gente consegue fazer alguma coisa. E a primeira coisa que eu estudaria no Java, se eu fosse começar, seriam as classes. O que são classes e como elas funcionam? O que são classes, o que são objetos, o que são propriedades, o que são atributos, o que são métodos, e cada uma dessas particularidades. Estudaria também os conceitos de PO muito forte, porque a linguagem Java é uma linguagem de orientação a objeto. Então ela é um pouco diferente das convencionais. Vamos pensar assim, se você veio do mundo do JavaScript, você não vai se habituar tanto, porque aqui vai ter uma forma diferente de codificar. E aprender esses conceitos é fundamental para você ter uma ótima experiência de aprendizado no Java. E os 4 principais conceitos que você precisa aprender para que você consiga ter uma boa experiência de estudo no Java é você estudar herança, polimorfismo, encapsulamento e abstração. São 4 conceitos muito importantes e muito presentes no dia a dia do desenvolvedor Java. Você vai ter que lidar com isso o tempo todo e saber e dominar essas coisas é muito importante. É importante que você saiba o que são interfaces e como implementar elas. É importante saber como usar os loops dentro do Java. Porque apesar, por exemplo, do Java ser uma linguagem de orientação a objeto, é possível fazer tudo o que uma outra linguagem consegue fazer. Então, no Java você vai ter condicionais, você vai ter loops, você vai ter exceções, vai ter pacotes, vai ter injeção de dependência, tudo que você imaginar dentro de uma outra linguagem que você já possa ter tido experiência, ou alguma coisa que você já tenha visto, você também vai ter aqui, mas talvez de um jeito diferente. É importante você entender bastante sobre estrutura de dados. Nesses dois aqui, na verdade, nessa estrutura de dados, coloquei só dois que são os principais, né, que você precisa dominar, e à medida que você for avançando no conhecimento, você vai estudando outros, como, por exemplo, uma heap, uma binary tree e outros assuntos, mas acredito que para esse começo aqui, para aqueles nossos estudos, saber o que são arrays e o que são maps é fundamental e vai cobrir grande parte do, do conhecimento necessário para que você possa ser um desenvolvedor júnior ou um desenvolvedor em início de carreira, e é muito importante isso, beleza? Saber o que são exceções, como lançar as exceções, como tratar das exceções dentro do seu código Java. Saber o que são packages, como que você organiza o seu código dentro do seu projeto Java. E saber como usar as condicionais. Inclusive, vou até colocar as condicionais aqui, são uma das primeiras coisas que você vai estudar, né? Então, colocando aqui, se fosse para começar, eu começaria por aqui, né? Então, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, primeira vez que você está vendo aqui sobre o que estudar em Java, eu começaria por isso aqui. Existem diversos canais, né, que falam sobre cursos voltados para a programação orientada a objeto. Nesse canal você não vai achar um curso ainda, eu não sei o que vai nos reservar daqui para frente, mas existem muitos canais, até melhores do que eu, para falar sobre isso, mais bem situados, com uma didática melhor que a minha. Então, a primeira coisa que você estudaria é você que está acabando de começar Java, ou você que quer aprender a linguagem Java, começaria por isso aqui, pelos fundamentos, beleza? E não se preocupa que esse link vai estar na descrição, né? O link para esse roadmap aqui que você consegue comentar, que você consegue fazer uma cópia, estudar e ver outras coisas, tá? Então, não se preocupa caso você não consiga acompanhar no primeiro momento, nós vamos explorar isso melhor. E vamos lá. Bom, avançando um pouco agora, né? Depois que você pegou todo o fundamento ali da linguagem Java, é preciso que você vá avançando. Eu coloquei aqui no segundo o médio avançado, que é justamente para você conhecer
mais. O mais do Java. O que o Java tem de diferente das demais? E o que ele oferece pra gente? Então aqui, se você vê, nossa, é muita coisa. E se por algum motivo você se sentiu assustado por quanto de coisas que existem aqui para estudar, não se preocupa porque esses estudos são graduais. Você não vai estudar tudo isso de uma vez. E nem vai precisar de 100% desses conteúdos para se tornar um programador júnior, pleno ou até mesmo sênior, tá? Isso daqui é um conteúdo que vai direcionar grande parte da sua vida como programador e que você vai estar sempre revisitando. Revisitando esse roadmap ou outros de outros sites famosos como roadmap.sh. Então, não se preocupa se isso daqui parecer muita coisa. Mas isso vai ser algo que vai direcionar a sua vida como programador. Né? Principalmente se você for continuar utilizando a linguagem Java para executar as tarefas e para trabalhar com ela. Então, não se preocupa, beleza? Vamos lá. Não deixa com que esses conteúdos aqui te abalem, mas vamos nessa. Bom, depois que a gente aprende sobre os fundamentos, aí vai começando a ficar um pouco mais difícil, um pouco mais avançado no core da linguagem. Primeira coisa que eu estudaria são os generics. Depois que eu aprendi tudo sobre programação orientada a objeto, sei bem a diferença entre os conceitos, sei bem como aplicar, eu ia para genérico, porque é um módulo muito importante, principalmente para entendimento de como funciona outras partes importantes da programação web, como serialização, como deserialização, e saber como que o Java lida com esses genéricos é muito importante. Depois disso, eu iria conhecer mais a fundo o JDK. Se você não sabe, um JDK vem de Java Development Kit, né? Que é justamente um kit de desenvolvedor para a linguagem Java. E ela vai fornecer para a gente várias APIs, né? Se você já viu meu outro vídeo falando sobre API, você vai saber que API é um intermédio, uma biblioteca que a gente consegue utilizar para executar alguma função, intermédio para um outro sistema. E eles fornecem várias APIs que nós podemos usar e integrar com o nosso sistema para atingir um propósito específico. Então, eu tenho APIs para datas, né, datas e horas. Eu tenho APIs para streams, que é um módulo de Lambda dentro do Java, que tem a ver com programação funcional. Eu tenho as Collections APIs, que são as APIs que permitem com que a gente implemente listas no nosso código. Eu tenho a I/O API, que é a API que lida com entrada e saída de dados através de arquivos, né, de file system, de sistema de arquivos do sistema operacional. Eu tenho a Network API, que é a API que lida com requisições HTTP e serviços de rede no geral. Eu tenho a JDBC API, ou JDBC API, que tem a ver com a conexão com um banco de dados, ou seja, permite com que a minha aplicação Java conecte com um banco de dados. E conhecer essas APIs são muito importantes. Você não precisa dominar nenhuma delas, mas conhecer e saber o uso delas, a fim de que você consiga desfrutar do melhor da linguagem e saber onde utilizar e como utilizar elas. Beleza? E à medida que você for fazendo, o próximo passo é você estudar sobre threads, né? Saber como que funciona uma thread dentro do sistema, como que funciona, por exemplo, a alocação dentro do sistema operacional, qual que é o custo físico e o custo de memória de ter uma thread dentro do sistema e saber como isso comporta no geral. Gerenciamento de memória. Como funciona o gerenciamento de memória no Java? Como ele lida com a memória dos nossos processos? Como ele lida com o Garbage Collector, que é um sistema de gerenciamento de memória automático, que ele simplesmente vai limpando as variáveis que estão velhas ou que não estão mais em uso. Como que funciona o Garbage Collector? Como que funciona a heap dentro de uma máquina Java? Para você que não sabe, uma heap a heap do Java, a heap space do Java, é justamente um espaço onde todos os objetos são armazenados na memória. Então, basicamente, conhecer isso aqui é você conhecer como que um objeto, qual que é o ciclo de vida de um objeto dentro de uma linguagem, dentro da máquina do Java, que nesse caso aqui é a própria JVM. E aprender sobre como funciona a JVM, ter um conceito básico sobre isso é muito importante. Então, saber como que um código Java é compilado, como saber como que um código Java é executado, qual que é o ciclo de vida de um processo Java, ou seja, como que ele é executado, como ele é terminado, o que acontece depois. Saber disso aqui é muito importante. Sobre como eu comentei antes, serialização e deserialização. O que é isso? Como que a gente faz o serialize JSON, deserialize? E aqui eu coloquei duas bibliotecas que podem ajudar você nesse momento,
que você pode estudar ou Jackson ou JSON, que são duas bibliotecas muito famosas nesse meio de serialização de dados, e saber sobre elas é muito importante. Pelo menos uma delas. Aqui não precisa ser necessariamente as duas. Uma delas já é o bastante. Saber sobre concurrency patterns, ou seja, quais são os padrões de concorrência que o Java tem, como que ele lida com concorrência, né? Design patterns, como implementar design patterns famosos como strategy, adapter, dentro da linguagem Java, como você faz isso. Princípios de Solid, isso daqui apesar de estar aqui em médio avançado, como se a gente estivesse aprofundando a linguagem, essas duas especificamente aqui não são coisas específicas do Java, mas é importante você saber, porque são conceitos, né, que são importantes dentro da programação web, mas que precisam direcionar os seus estudos e praticar, né, esses patterns utilizando a linguagem Java é importante porque assim você se situa melhor de como você implementar esses processos. Porque apesar, por exemplo, de serem conceitos, algo que está aqui e fica na cabeça para que nós possamos implementar, existem particularidades de como implementar esses patterns e esses princípios dentro de outras linguagens. E saber implementar esses princípios e boas práticas dentro do Java é muito importante. Beleza? Passando aqui, eu prometo que a gente vai passar aqui bem rápido por todos os assuntos, só a fim, por exemplo, da gente conseguir fazer isso de um jeito mais didático possível, mas sem perder a qualidade, tá? Então, nós vamos pincelar aqui os assuntos. O objetivo desse vídeo não é te ensinar tudo sobre os assuntos, mas é justamente te direcionar. Então, faça bastante anotação, tire bastante print, acesse uma, duas, três vezes esse roadmap e esteja sempre revisitando ele, a fim de que você consiga continuar, tá? E direcionar melhor os seus estudos. Banco de dados agora, né? A terceira coisa que eu faria aqui nesse caso. Eu estudaria um pouco sobre banco de dados. Ou melhor, acho que antes de falar de banco de dados, né? Porque aqui quem sabe faz ao vivo. Eu quero falar sobre esses build tools, que são só dois que a gente vai matar rápido. Por quê? Se você saber essas duas coisas aqui, né? Ou até se você saber fundamentos só, conhecer as build tools disponíveis para a linguagem Java, que são Maven e Gradle, ou seja, ele é muito similar ao NPM do JavaScript, que permite com que a gente consiga tanto compilar o nosso código, como também gerenciar as dependências, né, os arquivos externos, as bibliotecas externas que o nosso sistema vai fazer uso para conseguir compor o seu código. Então, aqui nós conseguimos adicionar e retirar dependências nessas outras linguagens. Com esses dois conhecimentos aqui da linguagem, você já consegue fazer seus projetinhos, né? Um projeto que você consiga colocar no portfólio para provar um conceito, que você consiga mostrar o seu conhecimento, o seu domínio dos conceitos de POO, de Programação Orientada a Objeto. E isso daqui é muito importante. Então, com o terceiro passo aqui, talvez até segundo, eu estudaria um pouco sobre o Maven Gradle, como que isso funciona, porque você vai lidar com o Maven Gradle o tempo todo. Todo projeto que você criar, seja, por exemplo, direcionado para uma API web, ou um projeto que vai simular um estacionamento num exercício de programação orientada a objeto, você vai fazer uso do Maven para conseguir controlar suas dependências e executar o seu código. Então, saber essas build tools aqui também são muito importantes, tá? Lógico que nenhum desses casos aqui tem uma ordem, né? Uma ordem bem clara do que você fazer. Mas eu tenho, por exemplo, um conteúdo, eu tenho uma forma recomendada de lidar com isso, e é sempre através, por exemplo, de focar bastante em fundamento. Então, antes de você ir para frameworks, para testes, para APIs e para infraestrutura, cara, foca muito desse lado aqui do sistema. Por quê? Nesse lado aqui desse mind map aqui, eu tenho todos os fundamentos da linguagem, que independente de qual framework eu venho usar, de qual ferramenta de teste eu venho fazer, do que eu fazer aqui nesse caso, esses fundamentos vai me dar uma base forte. Então é muito importante que você tenha esses fundamentos muito bem claros. Então, se fosse falar, por exemplo, aqui uma opinião minha, um direcionamento meu, a primeira coisa que você vai estudar no Java é esse lado aqui desse roadmap, tá? Acho que o único que talvez possa ser ficado para depois é esse de arquitetura, porque pode ser um conteúdo que é muito extenso, que é bem avançado, e isso pode não ser tão proveitoso para você que talvez esteja no começo da carreira ou no começo dos estudos, mas definidamente, se você quer aprender Java, independente do seu nível, seja aprendendo Java como uma segunda linguagem ou como uma primeira linguagem, eu focaria muito no fundamento. Conheça bastante
o core da linguagem, beleza? Vamos lá, banco de dados. Aqui agora vai explodir, né? É um assunto muito gigantesco, mas vamos passar aqui bem próximo disso para que a gente consiga entender, tá? Eu vou até fechar aqui esse core para que a gente consiga fazer melhor. Então, aqui dentro de banco de dados, eu tenho 4 tópicos bem importantes. O primeiro deles é SQL, ou seja, você conhecer bastante sobre banco de dados do tipo SQL, que são os relacionais. E aqui, nesses bancos de dados relacionais, é importante você saber sobre índices, como que funcionam os índices. Lógico que assim, eu não estou pedindo para você um conteúdo, um conhecimento absurdo da coisa. Até porque acredito que você não vai conseguir aprender tudo de tudo, né? Você não vai ter, não tem como você ter 100% do conhecimento sem ter a prática, sem ter a experiência do dia a dia. Então, tudo isso aqui é uma forma de direcionar o seu estudo, mas que você consiga aplicar isso em exercícios diários e entender de que não é necessário, por exemplo, para você que quer se tornar um desenvolvedor júnior em Java, não é necessário que você saiba todas essas coisas ou tudo sobre essas coisas, mas sim que você conheça, que você consiga dialogar sobre, que você consiga conversar e aplicar. É muito importante isso, sabe? Porque é um conteúdo muito extenso, é um conteúdo muito denso e é muito importante você saber dosar, mas que você consiga saber aplicar todos os conceitos que a gente falar aqui, beleza? Então, conhecer sobre índices no SQL é muito importante, que vai ser muito útil para quando você for precisar fazer queries mais performáticas. Saber como fazer joins bem otimizados e bem feitos, para que você consiga unir duas informações que não eram, que são interligadas, a fim de retornar uma query mais rápida. Saber como fazer queries, né? Então aqui é para você, por exemplo, que já sabe o básico, por exemplo, de PO e quer fazer uma aplicação que vai ligar com o banco de dados. Conhecer o SQL é muito importante, então nesse momento aqui você para de estudar um pouco do Java e vai estudar um pouco de SQL. E aí eu sugiro que você opte por uma dessas duas opções, que você vai ou por Postgres ou por MySQL, tá? Os dois são bons, eu não vou falar um é melhor, um que é menor, porque eu não quero ter nenhuma polêmica, até porque eu não acredito que exista melhor. Exista sempre uma questão, por exemplo, de gosto, de trade-off e necessidade e custo, né? Então, a gente pode até deixar essa conversa para um outro momento, né? Mas eu optaria por uma dessas duas opções e você vai estar bem coberto se você escolher qualquer uma delas, tá? Aqui embaixo eu tenho o NoSQL. NoSQL é um assunto que é bem abrangente, porque NoSQL é o banco de dados que é considerado não relacional, que utiliza formas de armazenamento de dados ou talvez estruturas para armazenar os dados que são diferentes. E para cada um dos tipos de banco de dados NoSQL, nós temos uma implementação, uma ferramenta que você pode usar. Para bancos de dados que do tipo Time Series, eu não vou entrar aqui muito a fundo, mas um banco de dados Time Series é um banco de dados que guarda os dados como se fosse uma timeline, ou seja, o dado que ele vai ser inserido, onde a chave do dado é principalmente um tempo, uma data e hora, né, que a gente consiga armazenar certo dado no decorrer do tempo e consiga fazer o tracking disso. É muito utilizado em ferramentas de monitoria, né? Então, por exemplo, o Grafana, ele é muito útil de ser utilizado como banco de dados tipo InfluxDB, que vai armazenando dados à medida que o tempo vai passando, tá? Eu tenho um banco de dados tipo documento, que são objetos que a gente chama de esquemas, que não tem um padrão pronto, que a gente consegue alterar e modificar quando a gente quer, e o MongoDB é uma ótima opção para você estudar, tá? Eu não tô falando, você não precisa estudar todos esses casos aqui, mas, por exemplo, imagina que você quer estudar um banco de dados NoSQL e você quer estudar um banco de dados tipo documento, por exemplo. Você vai estudar MongoDB. Quer um banco de dados tipo Java Valor? Você vai utilizar o Redis ou o DynamoDB, tá? Que são os mais famosos. Quer um banco de dados tipo coluna, né? Você vai utilizar o Cassandra. Quer um banco de dados tipo grafo, você vai utilizar o Neo4j, beleza? E aí você pode voltar aqui na medida que você for precisar utilizar alguma dessas ferramentas e vai saber exatamente o que estudar, beleza? Conhecer sobre migrations, o conceito de migrations, porque principalmente quando a gente fala, por exemplo, em desenvolvimento em time, né, quando você faz parte de uma equipe, saber sobre migrations é muito importante, porque é preciso saber o que aconteceu no seu banco de dados, né? E a gente não tem muito essa noção.
se a gente não tiver um sistema que possa cobrir isso. E aí nós temos duas opções aqui de ferramentas de linguagem que são muito boas para a linguagem Java, para o ecossistema Java, que são a Flyway ou a Liquibase, que vai servir para a gente versionar o nosso banco de dados, beleza? E aqui, por último, não menos importante, nós temos aqui o que eu coloquei de core, que são coisas que, dependente de qual banco de dados você escolha, você vai precisar estudar, tá? Então, estudar o que são as transactions e como elas funcionam, tá? Dentro de um banco de dados. O que é uma transação ACID, né? O que isso significa. O que são ORMs e como utilizar elas. Aqui eu tenho duas opções que são excelentes. Eu acredito que são as melhores ORMs que eu já trabalhei na minha vida, que vem de Hibernate e JPA, que vem de Java Persistence API. São duas ORMs muito poderosas e maduras dentro do ecossistema que você consegue estudar e utilizar para os seus projetos. Como fazer particionamento de banco de dados e como lidar com performance, como fazer tuning de query, né? Beleza, e aqui a gente termina o banco de dados. Lembrando, tá, mais uma vez, para que a gente fique bem claro, você não precisa saber tudo isso para você conseguir o seu primeiro emprego, por exemplo. Tá? Mas é uma coisa que é importante para direcionar os seus estudos. Então você vai aqui, estuda uma coisa, aí volta, pega uma outra coisa e aí você consegue direcionar bem os seus estudos, tá? Agora que a gente tem aqui beleza, você estudou banco de dados, tá pró, já consegue fazer um sistema ali, já consegue lidar com o banco de dados, conectar, criar uma tabela, criar um registro, deletar um registro. O que você vai fazer agora? No momento que você aprendeu sobre os fundamentos, conhece um pouco sobre a linguagem Java em si, como funciona o core das APIs dela, e sabe fazer uma query no banco de dados, conectar sua aplicação com o banco de dados, aí você tem algumas opções. Essas opções são: você pode imprimir um framework, que eu vou entrar aqui agora, tá? Você pode ir para estudo de log, para estudo de API, de teste, mas eu sugiro, minha sugestão, tá? É que no momento que você estiver bem confortável com os fundamentos da linguagem, que você vá diretamente para um framework, tá? E o framework que eu mais sugiro você, que é iniciante na linguagem, que quer aprender Java, pegar uma framework que é madura, que é bem utilizada no mercado, é você ir para framework Spring, tá? Spring é uma framework web para construções de aplicações web utilizando Java, que tem um enorme ecossistema de ferramentas para que você consiga fazer uma aplicação completa, sem você precisar de nada, né? Então, a minha sugestão é, cara, você sabe codar uma aplicação em Java. Você sabe o que fazer, por exemplo, com as APIs do Java. E você sabe como conectar um banco de dados? Então aqui está na hora de você aprender Spring para que você consiga produtizar esses dados. Porque no momento que você aprender Spring, é aqui que vai morar, né, as oportunidades de primeiro emprego. Porque até aqui, onde nós chegamos, né, o fundamento, o conhecimento de Java, né, e o banco de dados, isso não necessariamente vai ser suficiente para você ter um emprego como júnior, por exemplo. Talvez um estágio você até consiga, mas uma coisa que está sendo muito requisitada na maioria das vagas de Java Júnior que eu vejo é o conhecimento de pelo menos uma framework. E na grande maioria dos casos, a framework que o mercado tem mais pedido é a framework Spring ou Spring Boot. Tá? E aí, dentro de Spring, é importante que você saiba primeiro o que é o Spring. Então, eles têm diversos conteúdos também sobre. Eu pretendo, tá? Esse é o segundo vídeo do nosso canal, mas eu pretendo trazer bastante conteúdo sobre Spring, sobre o uso das bibliotecas, sobre como você aplicar a biblioteca Spring para a execução e criação de projetos, né, que vão ser não somente projetos que vão te desafiar, mas também que vão ser chamativos no seu portfólio como back-end, tá? Mas enquanto eu não tenho isso, o que eu posso falar para te direcionar é estude Spring Boot primeiro. Então aprenda o que é o Spring Boot, o que é o Spring MVC. Depois você vai para Spring Security, depois para Spring Data e por último Spring Cloud.
que é o módulo Spring para criação de aplicações para a nuvem. Ou seja, ele vem com um conjunto de novas bibliotecas para construir aplicações que são do tipo aplicações que são prontas para serem utilizadas pelos cloud providers, como a AWS e GCP. Beleza? Fechamos aqui. Então, depois que você terminou o banco de dados, você vai trabalhar e estudar Spring, beleza? Tranquilo, estou estudando Spring. O que eu faço agora? Eu já sei criar uma API dentro do Spring, já sei fazer alguma coisa. O próximo passo, você pode ter dois caminhos. Eu prefiro ir pelo caminho dos testes, que é para você aprender como testar a sua aplicação. E esses testes são justamente saber se vai pirâmide de teste, saber o que são testes unitários, testes integrados e teste de contrato, ou talvez aqui, posso até mudar o nome, ó, teste E2E, que são de ponta a ponta, end-to-end. E o que são dublês de teste, como que você consegue fazer um dublê de teste. Um dublê não é nada mais nada menos que, vamos dizer assim, como funcionasse num cinema. Né? A gente faz uma classe ou a gente cria uma coisa que represente um comportamento de produção, algo que duble um sistema que está na produção, que a gente consiga fazer testes e conseguir atribuir expectativas e saber quais são as diferenças entre esses três tipos de dublês e utilizar essas três ferramentas para você fazer testes unitários, que nesse caso aqui, eu vou até afastar um pouquinho aqui, eu tenho JUnit para a criação de testes no Java, eu tenho Mockito para a criação de dublês de teste, eu tenho Spring Boot Test para a criação de testes no ecossistema Spring. Então, testar as minhas controllers, testar minhas APIs e os meus projetos, tá bom? Vamos lá. E o segundo passo, depois que você aprende o que é o Spring, você vem aqui em APIs. Como que você vai implementar as boas práticas de APIs? Então, a primeira coisa é como que você vai utilizar o Spring para implementar REST. Nesse caso aqui, o REST, como foi no nosso primeiro vídeo, é um conjunto de boas práticas. Por padrão, o Spring já tem um módulo que implementa muito bem os padrões do REST, mas é importante você saber como implementar e como usar isso, tá? Depois eu venho aqui a parte de segurança, e aqui a parte de segurança é dividida em alguns tópicos que você pode estudar. Entre eles vem de autenticação. Esses daqui são 4 tipos de autenticação que você pode estudar e aprender sobre como que eles funcionam. Que vem de JWT, OAuth, Cookbase e BasicAuth, tá? Saber sobre criptografia, como funciona a criptografia de senha, de dados e tudo mais. Saber o que é o HTTPS, tá? E o que é o CORS. Se você veio, por exemplo, do mundo do front-end, se você já fez algum projeto que faz a utilização de uma API de um front-end, você sabe que o Corsa é o terror de muita gente. Então, saber o que é o Corsa, como você implementar isso, e saber o que é um TLS, tá? Para a segurança de uma API. E aqui, por último, não menos importante, dentro do conceito de API, nós temos aqui com o módulo de cache. Saber o que é uma CDN, o que é uma Content Delivery Network e como você utilizar ela. Saber o que é um Redis, como você utilizar o Redis para fazer cache da sua API e como você pode utilizar também um Memcache para isso. São duas opções que são bem utilizadas hoje em dia para você fazer cache de API. Então, o que você pode fazer para isso, tá? E continuando, é o que tem aqui agora a aba de infraestrutura. Mas, antes de chegar aqui na infraestrutura, porque a gente está começando a chegar num conteúdo bem denso, né? Então, tem aqui, por exemplo, fundamento, passei pelo banco de dados, passei pela framework, passei pelo build tools, passei por testes. Beleza. E agora? Agora a gente está chegando num ponto que, mano, se você sabe tudo isso aqui, você já está mais do que pronto para você começar a mandar o seu currículo, né, para as vagas de emprego, para que você consiga utilizar, para que você consiga se candidatar a algumas vagas e tudo mais. Então, se você chegou até aqui, pelo menos, ó, fez tudo isso aqui, inclusive eu não passei por login, né? Daqui a pouco eu vou passar. Se você tem tudo isso aqui, cara, você tá mais que pronto para você começar a mandar seu currículo, tá? Lógico que você consegue mandar o seu currículo sem saber nada ou tudo disso aqui, mas é importante que você divida bem os seus estudos para que você, pelo menos, conheça parcialmente ou totalmente desses assuntos aqui. Não precisa conhecer tudo para começar a mandar currículo,
Mas eu acredito que no momento que você tem o conhecimento básico disso aqui, sem a experiência de um desenvolvedor mais experiente, como um pleno ou sênior, você já está pronto para conseguir entrar numa empresa e a partir daqui é onde as coisas começam a ficar mais fáceis, né? De você conseguir um emprego, de você conseguir a primeira oportunidade. Mas é lógico que para chegar a ter esse nível de maturidade vai levar tempo. E esse tempo não é rápido. Não entenda que você vai conseguir ter todo esse conhecimento aqui em 6 meses, em 5 meses e tudo mais. Não dá. Simplesmente não dá. Eu tô aqui para. Eu quero ser o máximo responsável com cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. Não dá para aprender tudo isso daqui em 6 meses. Para você ter uma noção, eu não sei tudo que está aqui. Eu já trabalho há 7 anos na área, né? Ou 6 anos trabalhando e um ano estudando. Então, eu não sei isso aqui. Mas eu também não levei 6 anos para ter meu primeiro emprego. Beleza? Então, não, mais uma vez, não se assuste com a quantidade de conteúdo. Isso é gradual, você vai aprendendo com o tempo. E à medida que você vai aprendendo, você também vai adquirindo experiência para conseguir ficar mais confiante, entrar numa entrevista e saber conversar e dialogar sobre o assunto. Acredito que a parte mais importante para o primeiro emprego não é você dominar todas essas coisas, mas é você conhecer, saber para que elas servem e já ter feito o uso delas. Tá bom? Bom, vamos lá. Falando aqui sobre login rapidamente, é saber. Aqui é básico, é saber como que funcionam os logs dentro de uma aplicação Java e como você consegue estruturar bem os logs dessa aplicação, como você fazer o export desses dados, como você fazer a indexação desses dados. E essas duas ferramentas aqui são fundamentais para isso. Então, aprender sobre o Log4j e o Logback, beleza? Bom, vamos lá. Agora nós temos 2 pontos. Eu tenho um ponto de arquitetura e o de infraestrutura. Os 2 pontos são bem densos, né? Mas se eu fosse falar aqui, tem alguns conceitos de infraestrutura que são importantes você aprender logo que você aprende isso aqui. Aprende o que são testes, o que são APIs. Que é o conceito de containerização, que é fazendo uso do Docker e do Kubernetes. Principalmente Docker, tá? O Kubernetes é uma coisa que pode ficar por um segundo momento. Não estou falando que ele não é importante, tá? Mas não vai ser o fim do mundo se você não conhecer Kubernetes sendo júnior, tá bom? Porque eu acredito que é um conceito bem avançado, tá? Mas é importante que você saiba e que isso não se perca no seu radar, beleza? Mas aprender Docker seria o próximo passo de quem já sabe fazer uma API utilizando Spring, por exemplo. Aprender Docker, como dockerizar a sua aplicação, como subir essa aplicação, tá? Saber sobre Kubernetes é um plus, que é muito importante também, onde o Kubernetes vai ser justamente a orquestração dos containers que você cria com Docker, como você fazer o escalonamento deles, como você orquestrar eles, ou seja, gerenciar todos eles. Saber sobre sites de também é bem importante, ferramentas de CI, né? É lógico que você não precisa conhecer todas elas, mas é importante você conhecer alguma delas, né? E saber por que uma CI/CD é tão importante dentro do ecossistema de desenvolvimento, tá? E eu sugiro você ir ou por Jenkins ou por GitHub Actions. Eu sugiro você ir por GitHub Actions, tá? No momento que você for estudar uma CI, utiliza GitHub Actions porque está mais próximo de você. Inclusive, uma coisa que a gente não colocou aqui, e eu vou modificar isso ao vivo, é uma coisa que é primordial, tá? Primordial é o Git. E aí vocês vão me perdoar, porque acabei esquecendo quando estava fazendo, mas é uma coisa que é fundamental, independente de qual seja a linguagem que você vai estudar, a coisa fundamental é o Git. Então, é uma das primeiras coisas que você vai estudar. Tanto que vou até colocar aqui do lado, para que a gente não possa esquecer, tá? Git e GitHub. Vou colocar os dois juntos porque o GitHub é a primeira ferramenta, né, com qual você vai ter contato ali para utilizar a plataforma Git, beleza? E a GitHub Actions é o módulo de CI/CD do GitHub. Então, está muito próximo de você na medida que você for avançando no seu conhecimento, beleza? Por penúltimo aqui, mas não menos importante, eu tenho módulos de observabilidade. Aqui é onde o jogo começa a ficar mais sério. Você vai avançando no seu conhecimento e aqui você precisa ter visibilidade sobre como a sua aplicação está performando. Performando no sentido de como que ela está lidando com as coisas. Se ela está aguentando o tráfego que ela está recebendo, se ela teve quedas, se ela não teve. E a observabilidade é justamente o módulo que permite com que a gente consiga
tornar nossa aplicação observável no ponto de vista de infraestrutura. Nós olharmos um sistema e conseguimos já saber a saúde e a performance da nossa aplicação como um todo. Então, saber a diferença entre essas três coisas, o que é telemetria, o que é instrumentação e o que é monitoria, é muito importante na medida que você vai avançando do seu conhecimento de infraestrutura. Ah, Vitor, mas por que eu, como dev backend, preciso saber sobre infraestrutura? Será que não tem um cara específico para esse papel? Olha, existe um cara que vai ter esse papel específico. Porém, esse papel, não vou falar para você que ele não é necessário, mas ele vai ser muito mais direcionado na adoção de boas práticas de governança. Porque hoje em dia, principalmente nas Big Techs, está se popularizando um termo, né, ou profissional, que vai conhecer o ciclo de vida inteiro de um desenvolvimento. E isso também impacta na operação daquele sistema. Ou seja, o sistema que eu construí e que eu publiquei em algum lugar, eu também preciso ser capaz de saber como que ele está performando, o que a gente está fazendo e como que eu consigo monitorar tanto o sucesso como o fracasso dele. Porque a parada é, tudo na rede, tudo que envolve a internet cai algum dia. E no dia que cair, você como dev backend precisa saber quando caiu, por que caiu e como resolver. E você só vai conseguir fazer isso se você dominar as boas práticas da infraestrutura e do DevOps, beleza? E aqui, por último, não menos importante, eu tenho os web servers. Você conhecer pelo menos um desses três aqui, aonde eu sugiro muito claramente aqui que você conheça o Nginx, mas que você também conheça o Tomcat, porque vai ser o primeiro web server que você vai lidar quando você for executar a sua aplicação Spring, beleza? Fechamos aqui. Por último, não menos importante, eu pensava muito que ia ser um vídeo mais curto, mas por ser um conteúdo bem denso e por ser um roadmap que é bem longo, então é importante nós passarmos por tudo aqui, tá? Então vamos lá. Agora, por último, não menos importante, eu tenho a questão aqui de arquitetura. Eu estudei tudo isso aqui, agora eu preciso me preocupar em como a minha aplicação vai escalar, né? Então, você que é desenvolvedor Java, você já consegue construir APIs, você já consegue fazer uma infraestrutura de uma API, fazer um deploy dessa aplicação em algum lugar, em um AWS da vida, ou em uma GCP, ou em algum outro lugar, como DigitalOcean e tal, você já consegue fazer isso. Só que agora, como construir uma aplicação que funcione, que é mais otimizada, que escale, né? E com isso vem a moda de arquitetura. A arquitetura não vai olhar somente para escalabilidade de código no geral, porque sempre que a gente fala em arquitetura de código, ou melhor, em arquitetura de um projeto, a gente sempre pensa em estrutura de pasta, a gente sempre pensa em boas práticas como Clean Code, Clean Architecture, né? Se você já veio de experiências de outros lugares, a primeira coisa, e eu falo isso por, por exemplo meu mesmo, por experiência própria, eu pensava nisso, mas quando a gente fala de arquitetura, principalmente o conhecimento da arquitetura, é sobre o conhecimento da escala. Como fazer uma aplicação escalar. E isso é fundamental principalmente para aquela pessoa que está passando de pleno para sênior, ou para aquela pessoa que está passando de júnior para pleno. Esse conhecimento aqui de arquitetura, como utilizar a arquitetura, como que você vai escalar bem essa aplicação, é game changer, tá? Então, ou seja, muda o jogo mesmo, muda o nível da coisa. Então, vamos lá. O que nos espera aqui? Então, um primeiro conhecimento que você pode ter sobre arquitetura são, primeiro delas, o padrão. Qual que é o tipo de... Quais são os padrões de arquitetura que hoje existem? Não existem só esses três, mas que são os mais convencionais. O primeiro deles é serverless, uma arquitetura que não tem servidor, que é muito voltada para a computação on demand, ou seja, só vai executar quando precisar. Eu tenho os monolitos, o que é um monolito e o que são microserviços. Saber a diferença e a aplicação desses três padrões. Depois disso eu tenho mensageria, porque quando a gente vai falando principalmente, por exemplo, em microserviços ou em monolitos distribuídos, eu fico com a necessidade de fazer esses microserviços se comunicarem. E conhecer de mensageria é muito importante e muito game changer para você ir para o próximo nível, você avançar tanto na empresa que você está, ou talvez de você conseguir uma oportunidade melhor na empresa que você gostaria de estar.
E conhecer sobre mensageria e saber a aplicação prática dessas duas ferramentas, RabbitMQ e Kafka, é muito importante para você. Saber o que é CQRS e onde aplicar isso, como aplicar o CQRS, e saber, por último e não menos importante, saber o que é uma arquitetura orientada a evento, como fazer o seu sistema orientado a evento. Boa. Existem mais coisas aqui que são coisas importantes, mas eu vou colocar isso num outro vídeo porque isso tá ficando gigante. Eu acredito que só de olhar aqui, né, sinceramente, tá? Num ponto de vista geral, esse roadmap aqui, ele vai te dar um conteúdo aí para você estudar por pelo menos 1 ano, 2 anos, tá? Então, se você for muito disciplinado, se você conseguir aprender rápido, em 2 anos você consegue ter um conhecimento básico de tudo isso aqui, tá? Mas eu entendo, bom, lógico, porque eu falo por mim, tá? De que por causa do dia a dia, de você ter que estudar, de você ter que trabalhar, eu não acredito que seja fácil você conseguir aprender isso aqui em 2 anos. Vai ser muito desafiador, mas acredito que isso daqui te deu uma boa base para você estudar. Deu uma boa base para quem já sabe Java, que é para ir para infraestrutura, para arquitetura, para ir para uma API, utilizando Spring. Deu uma base para quem está começando a estudar e também deu uma base para quem está querendo se aprofundar em algum assunto e não sabia por onde começar ou para onde ir. Eu espero que você tenha gostado, né? Se você vai começar a estudar utilizando esse roadmap, coloque aí nos comentários, eu vou começar a estudar Java, eu quero Java para 2023, e eu quero te fazer um convite muito especial, que você entre na nossa comunidade no Discord, né, que aonde eu estou convencendo todos os membros a começar a estudar Java com bastante força, né, por ser uma linguagem da qual eu gosto muito. Então, se você quiser conversar sobre esse vídeo ou sobre alguma outra coisa voltada para a tecnologia, lá é o seu lugar. Eu estou lá online todos os dias para a gente trocar uma ideia, para a gente conversar a respeito. E eu fico muito feliz se você ficou até aqui. Se você gostou desse vídeo, se você não gostou, deixa seu like, deixa seu comentário ou seu dislike, não tem problema. Mas me diga o que eu posso melhorar e como que a gente consegue ter uma experiência melhor de aprendizado juntos. Porque o meu grande objetivo com esse vídeo, com os outros vídeos, é te fazer crescer utilizando Java, que te fazer entrar no mercado de trabalho utilizando Java e utilizando boas práticas na programação. Beleza? Eu espero que você tenha gostado. Um abraço e até mais. Valeu!